Fala galera, beleza? Meu nome é Yuri, sou jogador CS, tenho 25 anos. E aí eu cheguei nessa lan house pro meu irmão jogando jogo de tiro, que era chamar o Crossfire na época. E foi esse um ano que eu pedi pra minha mãe, mãe, eu preciso de um ano pra ver se dá certo o jogo. Sejam bem-vindos ao Além do Game. Hoje nós temos aqui o Yuri, que é atleta de esporte eletrônico e que irá compartilhar um pouquinho mais da sua história com a gente. Obrigada, Yuri, por topar conversar. Bom, vamos lá. Me conta, quem é o Yuri? Ok. Fala galera, beleza? Meu nome é Yuri, sou jogador CS, tenho 25 anos. Nasci em 99, sou de Campinas, interior de São Paulo. Nasci em Campinas, morei minha vida, praticamente metade da minha vida toda lá. Até meus 16, 17 anos morei em Campinas. Tudo na mesma casa, no mesmo lugar. Então, sou de Campinas e quando eu fiz meus 16, 17 anos, eu comecei a sair de casa por causa do jogo, do CS, que eu comecei a profissionalizar, né? Então, foi quando eu entrei na Fúria realmente. Antes disso, eu nunca saí lá da região de Campinas. Então, era só pegava ônibus, às vezes nunca tinha pegado um avião. Então, no momento que eu entrei na Fúria, eu comecei a conhecer o mundo realmente, comecei a conhecer o Brasil e quando eu fui viajar para Uberlândia. Então, acho que esse sou eu. Hoje sou totalmente outra pessoa, mas o meu começo foi assim, desde os meus 17 anos, nunca saí de Campinas ali. Então, tem mais coisa para contar, né, que eu fui mudando muito, então é isso. Não, muito bacana. É interessante porque você começou muito novo. Você profissionalizou antes dos seus 18 anos. E Sim. me conta, qual foi o seu primeiro contato com o jogo? Quando você começou a jogar? Foi por hobby? E você lembra quantos anos você tinha? Cara, eu lembro quando, na época, eu era muito de ficar na rua, né? Jogar bola, gostava de ficar em casa, então botava Bem coisa do pipa, interior, peão. né? É Eu isso, ficava também o sou dia de todo na lá. rua. Eu ficava o dia todo na rua, minha mãe ficava até preocupada, porque nós voltava de noite. E eu acho que eu lembro, não lembro exatamente, mas o meu primeiro contato com o jogo foi um videogame, na época, acho que foi o Nintendo, bem novo, assim, talvez uns 6, 7 anos. Aí depois fui viciando, né, que eu gostava muito de jogar jogo de futebol. Então, na época era um Winning Eleven, uma coisa assim, não lembro direito. Uhum. Mas eu gostava muito de jogar videogame. Eu acho que aí foi começando a sair computadores, né? Eu acho que ali para meus 8, 9 ou 10 anos, minha mãe comprou um computador para mim e pro meu irmão, e foi quando a gente começou a jogar alguns joguinhos, mas na época dava muito problema, porque a gente não conseguia se compartilhar o tempo. Então aí a gente conheceu uma lan house lá perto de casa, e a gente ficava o dia todo lá. Minha mãe pagava no final do mês mó grana pro cara, pra deixar nós jogar. Uhum. E aí Ela eu tinha um pouco de lembro. paz que os dois paravam de É, brigar em casa e os dois sim, conseguiam ao mesmo tempo jogar. exatamente. Então, foi um jeito dela meio que compartilhar esse tempo com a gente. E foi quando eu acho que o meu irmão, a gente ia nesse lugar jogar e ficava lá mal tempo. E eu lembro que meu irmão foi pra um outro lugar uma vez. Ele foi pra uma outra lan house, assim, pra jogar um jogo de computador que não tinha, porque a gente jogava muito Xbox, essas coisas. E aí eu cheguei nessa lan house pro meu irmão jogando jogo de tiro, que era chamar o Crossfire na época. E foi quando eu olhei ele jogar aquele jogo e eu falei, pô, eu quero jogar esse jogo também. Uhum. Então acho que minha primeira conexão de jogo de tiro foi com vendo meu irmão jogar Crossfire na época. O seu irmão, ele é mais Então, velho ou mais novo? ele é mais Ele é velho, ele mais tem velho. 2 anos. Uhum. 2 anos a mais, tem 27. E aí depois disso eu comecei a jogar esse jogo por muito tempo. E eu acho que foi ali entre os meus 10, 12 anos que eu comecei a jogar assim o dia todo esse jogo. E aí minha mãe foi ganhando mais dinheiro e foi comprar um computador pra gente. Eu era muito viciado, ficava o dia todo jogando e já não era mais aquele moleque que ficava na rua. Então já comecei a distanciar mais dos moleques amigos de rua, ficar o dia todo no computador. E, e aí eu lembro que numa época, ali pros meus 14, 15 anos, dos 12 aos 15, eu acho, dos 12 aos 14, eu comecei a jogar League of Legends. Porque no Crossfire, quando eu comecei a me profissionalizar, eu lembro que na época os moleques me tiraram do time porque acharam que eu tava usando hacker. Era E muito eu, bom. é isso, e aí eu me dedicava muito e os moleques achavam que eu era hacker. E eles me tiraram.
E aí eu desanimei do jogo, né? Eu falei, pô, desculpa falar, mas dane esse jogo. E fui pro League of Legends pra divertir que eu tinha uns amigos lá, né? Só que aí eu era pra ser profissional de League of Legends também, só que eu parei e quando comecei a conhecer o CS, né? Sim. Eu lembro que na época a galera acho que da LG, tinha uma galera, acho que do Fallen, né? O time do Fallen na época, Kabum, TD, não sei, eu comecei a assistir essa galera. Foi uma outra paixão pelo CS, aí começou tudo. Então acho que foi ali em 2014, 2013 mais ou menos, que eu comecei a me apaixonar pelo jogo. E não acho que passou dois anos e eu já comecei a aparecer mais, né, no cenário do Brasil. E foi quando comecei a jogar nos times, jogava o dia todo o jogo. E foi quando a Fúria realmente me chamou, que eu lembro que na época eu jogava lá na internet, mó Pronet, o dia todo jogando com os caras. E aí eu peguei, ninguém me conhecia direito, aí eu peguei, eu acho que o time da Fúria pra jogar contra no campeonato, eu amassei os caras. E aí foi quando, aí um dia, 2 dias depois, a Fúria veio me chamar pro time, né, principal deles. Então, basicamente, foi mais ou menos assim que aconteceu tudo. Realmente, nesse meio tempo também, eu tinha que conciliar a escola com o jogo, trabalho com o jogo também. Então, foi, essa época foi muito difícil também, porque eu lembro que eu entrei no curso, parei de jogar, eu acho que já não ia mais seguir essa carreira de jogar. Eu já comecei porque eu era um moleque que ficava muito em casa, não saía, só ficava jogando. Aí quando eu comecei a conhecer essa vida de curso, conhecer mais amigos, entrar em empresa, eu entrei numa empresa que tinha poucas vagas pra galera, acho que era tipo de 10 a 1 entrava e eu consegui. Uma empresa de tecnologia muito boa. E aí eu comecei a trabalhar, só que eu fiquei acho que uns 6 meses nessa empresa, já não jogava mais. Aí foi nessa época que eu comecei a assistir a galera da LG ser campeão mundial, se não me engano, eu lembro exatamente desse dia. E eu queria muito voltar a jogar, então eu não gostava de ficar trabalhando, não queria estar naquilo, saca? Uhum. E eu lembro que eu meio que senti em mim que eu tinha futuro naquele jogo, eu conseguia chegar, eu imaginava eu chegando em alto nível. Eu gostava muito de jogar, então eu lembro que na época eu parei, teve um dia que meu pai falou que não ia levar pro lugar de ônibus lá que pegava no fretado, e aí eu surtei e falei que não ia trabalhar mais também, só que na minha cabeça já tava, tipo, tava guardando dinheiro pra comprar um mouse, pra comprar um monitor, pra voltar a jogar. Tinha um plano por trás de tudo Já aquilo. tinha um plano, assim, então meio que estourou tudo, né? Já não queria estar no trabalho, já queria voltar a jogar. Sim. Então acho que isso foi ali pros meus 15, 16, eu tava parando de jogar. E aí eu voltei a jogar e eu acho que em um tempo de um ano, exatamente um ano, eu terminei minha escola e nesse meio tempo que eu terminei a escola eu ficava jogando o dia todo. E aí quando eu terminei a escola, eu fiquei acho que uns 5 meses, eu terminei a escola com 15 para 16, quase fazendo 16. Então dos meus 16 aos 17 eu me dediquei totalmente pro jogo. Dos 16 aos 17, quando eu terminei tudo. Trabalho, escola. E aí foi esse um ano que eu pedi pra minha mãe, mãe, eu preciso de um ano pra ver se dá certo o jogo. Eu falei Que com você ela, né? acabou terminando a escola antes, né? Sim, eu terminei no final de Normalmente a 2016. gente termina É, com 17, 18 16, anos, então você estava 16. antecipado. Isso. E aí eu cheguei a conversar com a minha mãe, eu preciso de um ano pra ver se dá certo o jogo. E aí eu fiquei exatamente um ano, mas esse um ano foi um ano bem difícil pra mim, porque eu fiquei meio doente, meio acho que um pouco de depressão também. Eu ficava muito fechado dentro do quarto, muito obcecado pelo jogo, muito obcecado que eu tinha que conseguir entrar num time, eu tinha que Fazer virar dar naquilo, certo. porque eu gostava muito. Então, a minha rotina geralmente era ir dormir umas 8 da manhã e acordar umas 5 da tarde, e das 5 da tarde eu ia até as 8 de novo. Eu fiz, acho que isso realmente por um ano. Eu, é difícil, mas foi realmente um ano fazendo isso todos os dias. E eu lembro que logo antes de eu ser chamado pra Fúria, ali no começo de 2017, eu já tava fazendo cursinho. Tava querendo fazer curso já pela internet da SpaceX, que é a escola militar, né, em Campinas. Né? Uhum. Então eu queria seguir carreira militar. E foi quando realmente eu joguei essa partida contra o time da Fúria. E
E eu lembro que tinha um moleque na Fúria que chamava Kaique, né? Que ele jogava na Fúria na época, que era amigo do Guerri. Muito amigo meu também, que a gente jogava a noite toda. E ele via que eu tinha futuro, ele até falou que eu tinha que continuar, que eu jogava muito. E aí ele já tava na Fúria, ele decidiu sair da Fúria. Aí quando ele foi sair da Fúria, ele falou pro Guerri, jogava no time da Fúria, falou, mano, chama esse moleque é bom. Então o Guerri não gostava de mim, ninguém da Fúria gostava de mim na época, porque achava que eu só jogava na internet, que não sei o quê. E aí eu tinha uns amigos também que todo mundo achava que era hacker, e eu jogava direto. Então eu meio que tinha um preconceito com isso. Mas o Guerri me chamou, a Fúria me chamou, o Jaime me chamou, né? Me mandou mensagem. Eu era um moleque muito preso, porque eu nunca peguei um avião naquela época, eu nunca tinha saído de casa realmente. Aí o Jaime falou que eu tinha que viajar para Uberlândia no outro dia. Então foi realmente aí que começou tudo. Ele me mandou o contrato, eu ia ganhar dinheiro que eu nunca tinha ganhado antes, nem meu pai ganhava aquele dinheiro por mês. Então mudou assim minha vida completamente. E eu lembro que eu fiquei muito feliz, porque era tudo aquilo que eu queria. Eu cheguei a curso, já tá desistindo, né? Tipo, assinar o curso e tal, para começar uma carreira militar. Mas nada virou tudo, né? Deu certo. Então esse prazo de 1 ano que eu pedi pra minha mãe deu certo.